Senador João Capiberibe. Senhor presidente, professor Gonzaga Veloso, satisfação tê-lo aqui no plenário do Senado. Um momento difícil, não é? E com alguns constrangimentos pelo meio, mas faz parte do embate político. A minha pergunta, eu vou logo anunciá-la. Eu quero saber qual o impacto que a crise política determina na economia. Se haveria a possibilidade de uma saída econômica sem que a gente saia da crise política. Eu falo isso porque aqui mesmo, nesse momento, nós estamos tendo um grave prejuízo no debate. A ausência dos senadores e senadoras que são favoráveis à cassação do mandato da presidente estão prejudicando o debate pelas suas ausências. Seria importante para mim que venho desde o começo desse processo criticando duramente e claramente definindo como o impeachment como uma marcha da insensatez, que não resolve a crise. Eu tenho entendido que qualquer que seja o resultado que obtenhamos aqui na terça ou na quarta-feira que vem, no final desse processo, nós vamos continuar convivendo com a crise econômica dramática, que provoca milhões de desempregados, que está falindo empresas pelo país todo. Então, não vejo uma perspectiva com esse embate. A minha tese era do entendimento político que a liderança dessa casa, que a liderança do Congresso Nacional, que a representação política fosse dar uma condução diferente de que essa do embate, porque esse embate ele esgarça o tecido social, provoca sectarismo e não resolve a crise. Então, a minha pergunta está feita, aguardo a resposta de Vossa Senhoria. Senador Capiberibe, porque eu tenho o maior respeito e admiração. Quero dizer que eu concordo inteiramente com o senhor. Em 2014, depois da eleição, eu, um pouco assustado, às vezes eu tomo algumas atitudes que me parecem um pouco quixotescas, mas um pouco assustado com o desenvolvimento do conflito político e social, eu procurei o presidente Lula e o presidente Fernando Henrique Cardoso para dizer a eles que era preciso fazer um acordo nacional para impedir que o país se caminhasse para o caos. Eu chamei exatamente, eu dei uma entrevista para o Estadão, cujo título era A Marcha da Insensatez. E nós achamos que nós controlamos o que nós decidimos, mas a vida social mostra que, às vezes, os resultados das nossas decisões são muito inferiores ou muito diferentes daquilo que a gente procurou fazer. Por isso que existem esses mecanismos de coordenação para que a gente possa chegar a um acordo que evite exatamente o que o senhor falou, a barbárie, não é? Eu estou muito preocupado com isso, porque eu não acho, às vezes a gente se engana, que isso vai resolver o problema das dissensões aqui. Eu acho que vai agravar, se o senhor me permite. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer. Fico muito preocupado com isso, porque acho que o Brasil precisaria de uma experiência democrática mais prolongada, que ela é difícil, ela exige que você aceite o outro, que você aceite a opinião do outro, mesmo que ela seja divergente. Eu tenho tantos amigos aqui, senadores, muitos amigos antigos meus, que estão, digamos, na posição contrária à minha, mas que eu respeito, de quem eu gosto muito, né? Inclusive o presidente Michel Temer, que foi do meu grupo político na Faculdade de Direito, né? Então, acho que o senhor tem toda a razão, acho que a crise política é muito mais grave nesse momento do que a crise econômica, e sem resolver a crise política, nós não vamos resolver a crise econômica. Estou de acordo com o senhor. Senador Capiberibe, segundo tempo para Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente Lewandowski. Veja, eu me considero um aprendiz de democrata. Até porque eu pertenço a uma geração
da polarização, dos embates ideológicos, e o nosso país não é o melhor exemplo de democracia. Nós não conseguimos construir uma cultura política que pudesse produzir uma cultura democrática sólida, e nós estamos presenciando aqui, nesse plenário, hoje pela manhã, pelos constrangimentos que tivemos. É evidente que esse embate político, essa opção pelo confronto, ela vai se reproduzir na sociedade. O que aconteceu hoje pela manhã certamente vai ganhar as ruas, não é? O acerramento, o confronto. Eu acho que esse é o pior caminho que nós podíamos escolher. A representação política não poderia ter caído nesta cilada, mas caiu. Eu tenho me manifestado pela democracia, que me deu muito trabalho aprender o que é democracia. Mas era muito difícil. A minha geração não pode falar sem reconhecer que aprendeu nos últimos 30 anos. Nós aprendemos nos últimos 30 anos o que é democracia e a respeitar a democracia. E eu vejo com muita tristeza esse caminho que nós abraçamos. Mas eu espero, não é, que... Eu tenho assim minha bola de cristal. Eu acho que, a algum momento, nós vamos cair na real e vamos dar um novo encaminhamento a essa crise que nos abala profundamente, abala a sociedade brasileira. Nós não podemos imaginar que quase 30 milhões de brasileiros que ascenderam ao mercado de consumo tenham que retornar à miséria, e a gente aqui perdendo tempo discutindo a cassação de uma presidente da República por ser impopular. E eu estou convencido que ela não cometeu crime de responsabilidade, senão não teria governado o meu Estado lá atrás. E eu sou um dos poucos, desde o primeiro momento, favorável à lei de responsabilidade fiscal. Eu a adotei lá no meu Estado e acho que é fundamental a gente controlar os gastos para gerar um mínimo de superávit para investir no nosso país. E isso não acontece há muito tempo. Muito obrigado. Professor Beluso. Na verdade, vou começando pelo fim. Nós tivemos superávit desde 1998, superávit primário. Só tivemos déficit em 2014 por conta de, digamos, de alguns equívocos na política econômica e da desaceleração da economia, né? Se eu comparar o superávit fiscal do Brasil ao longo do tempo com o de outros países, é impressionante como o Brasil se comportou bem do ponto de vista fiscal, né? Ao longo do tempo. Então, eu não diria que essa é a questão que está movendo esse movimento pelo impedimento da presidente, né? Porque eu não vejo nenhuma irresponsabilidade fiscal. Eu vejo, sim, uma resposta ao debate econômico que surge logo depois da eleição, que é uma resposta, eu diria, inadequada, né? Foi, na verdade, tentar fazer um ajuste em uma economia que está fortemente desacelerando. E todos sentem isso, sentem hoje em dia os governos dos estados, os governos dos municípios, os prefeitos dos municípios, etc., etc., né? Eu não vejo outra forma de se combater essa situação a não ser pensando numa forma, né, de impedir que se prossiga nessa trajetória, né? E eu não acho que o impedimento da presidente vai ajudar nisso, não. Muito ao contrário. Eu estou vendo o recrudescimento de rivalidades, de radicalismos, etc. Eu também, senador, como o senhor, eu tive um longo aprendizado para apreciar a democracia ao ser assessor de modesto de um grande político brasileiro chamado Ulisses Guimarães. Aprendi muito com ele, né? Eu sou muito a favor do liberalismo político, da austeridade no verdadeiro sentido do termo fiscal, né? E do compromisso das forças políticas com as forças sociais que representam. Só assim você pode encaminhar corretamente o destino de um país grande, urbano e industrializado como é o Brasil, ou semi-industrializado, porque já perdeu uma parte. Obrigado, professor Beluso.